Oi, turma, professora Áurea aqui falando. Vamos para mais uma oficina, para mais uma atividade, né, da nossa Olimpíada de Língua Portuguesa. Chegamos ao último mês do bimestre, graças a Deus. Vamos concluir essas atividades e eu espero que com essa atividade de hoje e ainda a próxima, vocês consigam se inspirar para fazer as modificações da primeira versão que vocês já fizeram, que vão me entregar hoje, né? E também quem ainda não fez, aproveitar para se inspirar e fazer sua primeira versão. Vamos aqui ao texto, Como num Filme, Antônio Gil Neto. Recordam desse título que nós vimos na semana passada, no nosso encontro via Google Meet? Pronto, hoje nós vamos ver esse texto na íntegra, tá? Presta atenção. Semana passada, lemos e analisamos dois textos, recordam? Um do Manuel de Barros, que foi o Lavador de Pedras, e um do João Baldo Ribeiro, que foi Memórias de Livros 3, para que vocês se inspirassem e iniciassem suas próprias escritas. Além do nosso encontro via Google Meet, em que vimos parte da entrevista e do texto de Memórias Literárias, como no filme. A gente viu só uma partezinha desse texto que nós vamos ler na íntegra, né? Hoje, veremos o texto como no filme do aluno Antônio Gil na íntegra. Lembre-se que esse aluno tinha a idade de vocês quando escreveu esse texto. Finalmente, o texto de Memórias Literárias, como no filme. Antes da leitura, vocês irão ouvir a leitura de Como no Filme, através da minha leitura, tá? E, por favor, prestem atenção, acompanhem comigo. É uma atividade muito importante por tratar-se de um texto completo e ter sido escrito com base numa entrevista, como vocês já tentaram fazer. Trata-se de um texto mais longo do que os que foram lidos até agora. E aí pode ser que eu faça algumas pausas, algumas observações, tá? Continuemos. Atividades. Primeira questão. Leia um título, como num filme. E imagine por que Antônio Gil escolheu. Por que vocês acham que o Antônio Gil escolheu esse título, como num filme? Atenção! As questões dessa atividade devem ser respondidas no link postado no nosso grupo ou por meio do PDF, tá? Se você não puder ter acesso ao link. Lembrando, gente, que são 7 questões que vão aparecer aqui nessa atividade. Elas estão tanto no link como no PDF para vocês responderem. E as respostas estão aqui, junto com a nossa leitura, nesse mesmo material que eu estou lendo com vocês e que eu também postei no nosso grupo, tá? Então, presta atenção. Eu não vou ficar dizendo assim, ó, a resposta é essa. Presta atenção na explicação que vocês acham a resposta, tá bom? Agora, leiam o texto como um filme, com atenção e comigo. Vamos lá. Como num filme, Antônio Gil Neto. Vamos à leitura na íntegra. Não foi difícil cair nas graças do seu Amalfi, direto, sincero, amoroso. Foi logo falando de sua vida, com um jeito meio solto, especial, como quem vai montando uma sequência de cenas em nosso pensamento. De início, estáticas e em preto e branco, e aos poucos em impulsos coloridos. Depois de uma ou outra pergunta, quase nem precisei falar mais nada. Apenas ouvir, entregar-se à brincadeira da memória, era o que bastava. Essa numeração, gente, é a numeração dos parágrafos, tá? Ele foi contando, e imagens foram se instalando em mim, como quem entra em um filme. Esse cheirinho de café pendurado no vento leve conduz a meu tempo mais antigo. Ei, presta atenção nas aspas aqui, turminha. Percebam que agora mudou de voz, da voz do Antônio Gil para a voz do Sr. Amalfi, tá? Ó, ele foi contando. E agora, o Antônio Gil abriu as aspas. Pensei ouvir bem baixinho um fiapo de uma canção napolitana, e tudo veio à tona. Logo lembrei-me de minha mãe tornando café, fazendo pão, a macarronada. Vi que procuro não pensar muito para não marejar os olhos. O começo de tudo foi na Itália. De lá vieram meus pais, fugidos do horror da guerra. Acabaram por fazer a vida aqui em São Paulo, onde nasci. É a partir dessas lembranças que minha cabeça parece uma máquina de fabricar filmes. Recordo muita coisa, não só do que minha mãe contava, mas ainda das que eu vivi. Gente, prestem atenção que aqui é a cidade, ele cita, São Paulo. E aí, percebam como ele vai montando o texto. Ele em nenhum momento diz, moro no bairro tal é assim. Não, ele vai descrevendo, vai narrando, de modo a envolver o leitor. Lá pelos idos de 1929, com cerca de 7 anos de idade, era menino feito. Minha vida era um misto de cowboy com Tarzan, onde hoje fica o Shopping Center Norte. Era só mato, água e muita, muita terra. Era lá meu paraíso. Meu e dos meus amigos, o Vitorino, Zacarias. Vivia para jogar futebol, nadar, pescar e caçar passarinhos.
Uma brincadeira que gostávamos muito era chocar o trem. Sabe o que é isso? Era subir rapidinho no trem, em movimento. Ele andava bem devagar, é claro, levando pedras da Serra da Cantareira para construir a cidade. Com o tempo, seu trajeto se encheu de bairros. Tucuruvi, Jaçanã, Vila Macé, Água Fria e mais do que há agora. Lembra aquela música do Adoniran? Tem a ver com esse trem. Lembra, gente, dessa música? Agora não vi a cabeça, não consigo cantar. Mas quando eu recordar, eu canto para vocês. Da escola não gostava tanto, não era um bom aluno, mas era esperto, vivido, isso sim, o que acabava ajudando em muitas situações. Em um abrir e fechar dos olhos da memória, lá estão a escola, o corre-corre das crianças, e todos eles intactos e em plena labuta do dia. Dona Albertina, Dona Isabel, seu Luiz, os professores. Ainda o seu Péter, o diretor, e seu Luigi, o servente. Quantas vezes, em meio à cópia da lousa que seguia pleno em silêncio e deveres, parava um piscar enviesado para meus companheiros de time. Quebrávamos as pontas dos lápis e, com o descaramento e a falsa pretensão de deixarmos todos eles apontadinhos para a letra ficar bem desenhada e bem bonita nas nossas brochuras. Lá íamos nós, atrás da porta e com a gilete em punho, armar em cochichos a melhor estratégia para o próximo jogo. Tudo lorota. Meio moleque, meio mocinho, sempre dava algum jeito de arranjar um dinheirinho para ir a Voluntários, uma das poucas ruas calçadas do bairro, nas matinês do Cine Orion. Veja, gente, que ele descreve o local, tá? Presta atenção, mas olha como a descrição está feita. É de modo realmente a situar o leitor e não é um modo enfadonho. Meu figurino era feito por minha mãe. Uma camisa clara, bem limpa e passadinha com ferro de bravo. Com meus colegas, ia ver o que estava em cartaz. Bang Bang era o melhor. Lembro-me do Buck Jones, do Rin Tin Tin, do Roy Rogers e mais uma porção daqueles bambas do momento. Também me recordo do Cine Vogue e de seu Carvalho, seu dono e operador, que, ao constatar a enorme fila na bilheteria, dizia para nós, garotos, com um certo orgulho solene, só haver lugares em pé. Entrávamos mesmo assim. Depois de alguns minutos, já tínhamos nossos lugares escolhidos e sentados. No escurinho do filme começado, queimávamos um barbante mal cheiroso que fazia todo mundo desaparecer do nosso lugar preferido. Comédia pura, não é? Com o passar dos anos, veio o tempo do trabalho para valer. De aprendiz de químico, tornei-me o titular na fábrica de perfumes dos libaneses. Fiz de tudo lá. Brilhantina, rude, pó de arroz, produtos muito usados na época. Veio também o tempo do namoro sério e, com ele, o cinema com sorvete a dois. Minha vida era um filme de aventuras, mais que outra coisa. Tive de vencer muitos obstáculos e foi um bom tempo assim. Vejam que maravilha de texto, gente, né? Construir uma família não é fácil, mas, como se sabe, o amor sempre vence. Como nos filmes de amor, acabei me casando em Technicolor e em Cinemascope, como um galã, com minha Mercedes, mais bonita que Greta Garbo ou qualquer outra estrela de Hollywood. Como ela, comecei a frequentar o centro de São Paulo. Íamos de bonde elétrico, descíamos na Praça do Correio e andávamos de braços dados pelos pontos mais elegantes da cidade. Percebam que aqui ele compara a vida dele a um filme, né? E também ao seu amor, seu casamento. Misturados aos carros que pertenciam a gente muito rica. Estavam os cabriolés, uma espécie de carroça puxada a cavalos. Olha só o tipo de transporte, gente, do tempo dele. Na Avenida São Paulo estavam os melhores cinemas. O Marabá, o Olido, com seus camarotes e frises. Quantos filmes! O Canal de Suez, O Vento Levou, O Morro dos Ventos Uivantes. Vejo-nos direitinho, como em um musical, indo para a cidade de bonde. O condutor, o Delmiro, mais parecia um bailarino. O Fred Astaire, tropical, agora não sei se a pronúncia é essa, por conta dos trejeitos malabarismos de corpo que fazia ao parar, descer, cumprimentar, receber as pessoas, acomodá-las e, enfim, conduzir o bonde. Era mais que um motorneiro. Esse era um show à parte. Se bem me lembro, o cinema me acompanhou a vida inteira.
Isso porque sou do tempo do cinema mudo, veja você, onde os violinos e o piano faziam nossa imaginação ouvir as vozes e sentir as emoções dos artistas que passavam rápidos nas telas. Depois veio o cinema falado, e para nós isso era a maior e a melhor invenção. Olhando para o que se passou, constato que fui um bom frequentador das telas, com chuva ou com sol. Olha que legal, gente, ele chegou a pegar o cinema mudo ainda. Até nossa primeira filha, com poucos meses de idade, não impedia nossa diversão preferida. Vejam vocês, viu? Ele ia ao cinema mesmo com a filhinha de poucos meses. Era a nossa figurante proibida. Íamos ao Bom Retiro, ao Cine Lux. Lá eu conhecia todo mundo e sentávamos com a menina nos braços, bem na última fila, caso precisássemos sair às pressas para acalmar um choro repentino. Assistimos a tantas histórias e nossa menina dormia profundamente, quase sempre. Talvez por conta do trabalho, das exigências da vida, dos cuidados com a família e mesmo com a facilidade da televisão, acabei me dando conta de que fiquei muito tempo sem ir ao cinema. Engraçado, agora que eu estou praticamente sozinho, em consequência das perdas que a vida nos traz, o cinema volta com toda a força. Não perco quase nada do que se passa no shopping perto de casa. Tudo é mais confortável, imenso, mas tudo é mais barulhento, apressado e real demais. Não sobra muito tempo para sonharmos. Vejam que ele faz uma comparação aqui, né? Mesmo assim, quero ir a outros cinemas desta cidade que cresceu e cresce tanto. O jeito é me armar de um celular para que minha filha não fique tão preocupada comigo por causa dessas minhas novas aventuras cinematográficas. Olha onde é que fecha a aspa aqui. A aspa iniciou lá no terceiro parágrafo e terminou agora. Para marcar a voz de quem? Do senhor Amalfi. Quando releio o que está escrito, não sei onde está o que o seu Amalfi me contou e onde está o que projetei de sua vida em mim. Engraçado mesmo, perdi-me nos labirintos da imaginação, onde o presente e o passado se fundem em um só desenho. A memória brinca com o tempo, como em um filme, como uma criança feliz. Agora veja assim, ó, quando releio o que está escrito, quem está falando aqui? Não sei onde está o que o seu Amalfi me contou, quem está falando aqui é quem? O Gil, Antônio Gil, o garoto que escreveu o texto. Esse texto foi escrito com base no depoimento do senhor Amalfi Mansuki, que tinha 82 anos na época, gente. Maravilhoso, né? Vamos aqui a algumas questões, atividades. Releia os 2 primeiros parágrafos e o último, aí repetiu aqui, tá? Do texto de Antônio Gil, transcritos abaixo, e identifiquem quem é o narrador desses trechos. Vamos ler primeiro os 2 primeiros parágrafos e o último parágrafo do texto. Vamos ler. Os 2 primeiros parágrafos, vejamos. Não foi difícil cair nas graças de seu Amalfi. Direto, sincero, amoroso, foi logo falando de sua vida com um jeito meio solto, especial, como quem vai montando uma sequência de cenas em nosso pensamento. De início estáticas e em preto e branco, e aos poucos em impulsos coloridos. Depois de uma outra pergunta, quase nem precisei falar mais nada. Apenas ouvir, entregar-se à brincadeira da memória era o que bastava. Ele foi contando, e imagens foram se instalando em mim, como quem entra em um filme. Quem é que está narrando aqui? É o senhor Amalfi ou o Gil? Último parágrafo. Quando releio o que está escrito, não sei onde está o que o senhor Amalfi me contou e onde está o que projetei de sua vida em mim. Olha só essa partezinha aqui. Quem é que está lendo aqui? Quem é que está narrando? Desculpa. É o senhor Amalfi ou é o Gil, garoto? Engraçado mesmo. Perdi-me nos labirintos da imaginação, onde o presente e o passado se fundem em um só desenho. A memória brinca com o tempo, como em um filme, como uma criança feliz. Agora leia um terceiro parágrafo. Esse cheirinho de café pendurado no vento leve conduz ao meu tempo mais antigo. E aí, gente, quem é o narrador desse trecho acima? Esse aqui é o terceiro parágrafo. Nós lemos lá os 2 primeiros, né, e o último parágrafo. E aqui o terceiro. Quem é o narrador desse trecho? Ainda é o Antônio Gil ou é o senhor Amalfi? Quem é? Vocês vão ter que responder. Vejam aqui que nós já vamos discutir, vocês vão percebendo as respostas, né? No texto que lemos na aula passada, de João Ubaldo Ribeiro, Memórias de Livros 3, ele é tanto o autor, não é o João Ubaldo, ele é o autor, como ele é o narrador, e ele também é personagem. Esse texto do Antônio Gil, no texto de Antônio Gil, um aluno que tinha a idade de vocês quando escreveu esse texto, ele é o autor e narrador observador. Percebam, ele coloca a voz dele como autor que escreve o texto, narrador, observador, mas ele utiliza o que, gente? As aspas, como uma marca linguística para destacar a voz do senhor Amalfi, que passa a ser o narrador personagem.
Olha que recurso bacana que o Antônio Gil fez. Vocês podem fazer a mesma coisa no texto de vocês. Podem iniciar, se desejarem, na terceira pessoa, apresentando seu entrevistado, e aí depois inserir a voz dele, entre aspas, se desejar. Escreva o primeiro parágrafo e o último parágrafo em que é marcada a voz do Sr. Amalfi como narrador personagem. Até já falei aqui, é só olhar para as aspas. Observem a passagem do segundo para o terceiro parágrafo e percebam que o eu, que diz, esse cheirinho de café pendurado no vento leve conduz ao meu tempo mais antigo, quem é que fala isso aqui? Já não é o autor do texto, Antônio Gil, mas é como ele conta para o leitor ou leitora as histórias que ouviu do Sr. Amalfi. Nesse momento, Antônio Gil assume o lugar do Sr. Amalfi e fala por ele. Olha aqui, gente. Então, esse trechinho negrito, é o Sr. Amalfi que começa a falar, e aí o Antônio Gil aqui passa a voz para ele, né? Lógico que quem escreve tudo é o Antônio Gil, né? Tá certo? Só para vocês entenderem. Mas aí ele se passa pelo Sr. Amalfi devido à entrevista que ele fez. Observem a passagem do penúltimo para o último parágrafo e percebam como Antônio Gil retoma a palavra para concluir o texto. Percebam que permanece o narrador em primeira pessoa. Ele coloca a voz do Sr. Amalfi, não é? Até aquelas aspas que eu falei para vocês, até o penúltimo parágrafo. Aí fica em primeira pessoa. Mas no último parágrafo, como nos dois primeiros, quem fala é o narrador observador, não o narrador personagem. Quem é o narrador observador? Antônio Gil. Não é o Sr. Amalfi que fala nesse último parágrafo, nem nos dois primeiros, né? Cujas memórias foram lidas por vocês. Percebam que nós estamos lendo e já respondendo as questões. Mesmo assim, quero ir a outros cinemas desta cidade, que cresceu e cresce tanto. O jeito é me armar de um celular para que minha filha não fique tão preocupada comigo por causa dessas minhas novas aventuras cinematográficas. Esse é o último parágrafo, o penúltimo, desculpa, parágrafo. E aqui as aspas, ó. Prestem atenção, tá? Que marca a voz de quem? Do Sr. Amalfi. Quando releio o que está escrito, não sei onde está o que o Sr. Amalfi me contou e onde está o que projetei de sua vida em mim. Esse último parágrafo aqui, quem está falando? É o Antônio Gil. Ele retoma a fala dele, né, para fechar o texto. Maravilhoso. Observem o uso das aspas antes de iniciar o terceiro parágrafo e ao terminar o penúltimo. Qual a função? Qual a função das aspas no texto? Qual a função das aspas no texto de Antônio Gil? Ele usou as aspas para quê? Vejam só. Entre outras funções, as aspas são utilizadas para indicar que se trata de uma citação da palavra do outro. Antônio Gil usa esse recurso para enfatizar o momento do texto em que ele, narrador observador, passa a palavra para o narrador personagem do texto, que é o Sr. Amalfi, né? Lembrem-se de que esse recurso também poderá ser utilizado por vocês ao escrever ou reescrever o texto de Memórias Literárias, tá certo? Prestem atenção nessas dicas. Releiam os parágrafos 21 e observem, aqui seria 20, 21 e 22, tá? Mas eu destaquei só 21. E observem a passagem do passado para o presente. Eu vou reler aqui o parágrafo 21 e eu quero que vocês prestem atenção em que momento é que ele sai do passado e volta no presente. Vocês também têm que fazer isso em seu texto, tá? Talvez por conta do trabalho, das exigências da vida, dos cuidados com a família e mesmo com a facilidade da televisão, acabei me dando conta de que fiquei muito tempo sem sair do cinema. Sem ir ao cinema, desculpa. Aqui ele está falando que é no passado, né? Engraçado. Agora que estou praticamente sozinho, em consequência das perdas que a vida nos traz, olha só o tempo presente, o cinema volta com toda a força. Não perco quase nada, não perco atualmente quase nada, que passa nos shoppings perto de casa. Tudo é mais confortável, não é mais confortável, imenso. Mas tudo é mais barulhento, apressado e real demais. Não sobra muito tempo para sonharmos. Prestem atenção que agora ele passou para o presente. Saiu do passado, ele contou a história dele toda no passado. E agora veio para o presente, tá? Com a comparação. Vocês têm que fazer a mesma coisa no texto. Qual é a palavra que consta no trecho acima e que marca a mudança do passado para o tempo presente? Qual foi a palavrinha que quando eu li eu destaquei? Vejam só, já está ela aqui. Percebam a mudança do tempo verbal e a presença da expressão agora, na terceira linha do parágrafo 21. Com essa estratégia, o autor do texto retoma a palavra sem provocar uma quebra no relato. Certo, gente? Prestem atenção que ele vai narrando no passado e para não haver uma quebra, uma ruptura muito forte, ele coloca essa palavra agora para situar o leitor que ele vai passar para o presente. Observem o título do texto e percebam os efeitos provocados por essa escolha do autor e como ela orienta o olhar do leitor.
Vejam a importância da escolha do título no texto e lembrem-se de suas produções. Vejam que ele escolheu o quê? Como no filme. Olha só que bacana. É uma reflexão aqui da primeira questão, né, que eu perguntei para vocês. O que é que vocês acharam em relação a esse título? Prestem atenção que vocês também têm que escolher um título atrativo, tá certo? Essa aqui é a última questão. Comentem sobre o que mais gostaram e quais os fatos narrados que chamaram mais a atenção. Aí é uma resposta pessoal, tá? Vocês que vão escrever. Essa é a última questão, essa atividade, tanto é para vocês fazerem, lógico, como também para se inspirar e perceberem que esse texto que nós acabamos de ler aqui juntos, esse texto foi escrito por uma pessoa na idade de vocês, ele tinha a mesma idade de vocês quando escreveu o texto. Então, é só para vocês perceberem que é possível, tá certo? E que vocês precisam fazer um texto que chame a atenção do leitor. Então, envie suas respostas pelo link, tá? Por meio do PDF, via foto da sua atividade, caso você não possa acessar. E aproveitem essa atividade para se inspirar e pensar em como modificar o seu texto de memórias literárias ou como criar a sua primeira versão. Lembre-se que na semana de prova vocês vão fazer a versão final desse texto, tá bom? Tendo dúvidas, podem me falar e não na massa. Podem iniciar. Beijos.